Bom dia. Espero que estejam bem. Meus irmãos, nós temos uma fé para entregar ao nosso Senhor no dia em que Ele vier nos levar. Amém? Alguns de nós, diz a Bíblia, irão morrer. Outros, porém, não vão experimentar. Pode dar mais um pouco. Alguns, porém, não vão experimentar a morte. Eles vão ser arrebatados. Amém? E eu tenho crido tanto nisso, tenho dedicado a minha juventude, a minha vida, para falar desse Jesus, falar dessa vinda, a qual está por ocorrer. Contudo, nós lemos isso na semana passada, no domingo, que estamos nos últimos tempos. Nós lemos acerca disso. Falamos que os tempos serão difíceis, o amor irá desaparecer, o mar será algo mais fácil de fazer e difícil de largar-se. E de facto, se vocês estão a viver o mesmo mundo que o meu, estão a assistir o mesmo noticiário que eu assisto, estão a vendo o que eu estou a falar. Tá caótico essa situação. E muita gente, infelizmente, eles não vão conseguir vir à igreja, como nós falamos aqui. As pessoas estão a começar a perder ânimo de vir à igreja. As pessoas estão a começar a ter um desânimo na oração, desânimo na leitura da palavra de Deus. Vocês sabem disso. Simplesmente porque o ar desses dias é pesado. Mas não só, há aqueles que até vão desacreditar em Deus, vão apostatar-se da sua fé. Há pessoas que vão olhar para os anos que eles têm na igreja e vão dizer o seguinte: não tem nada de Deus que eu estou a ver em mim. Eles vão jogar fora a fé deles. Alguns vão começar a abandonar a igreja, a deixar de lado a fé. Estão a achar inútil vir à igreja. Outros, porém, estão na igreja, mas estão aqui para resistir a Deus. Eles vão ouvir sobre a pregação, eles vão ouvir sobre o pecado, eles vão ouvir sobre as práticas más e da vigilância, mas eles vão resistir a Deus. Nós veremos pessoas na igreja que estão aqui e vão ouvir falar sobre a mentira, sobre o mundo, mas eles não vão sair dessa vida, porque estão aqui para resistir a Deus. Lembrem-se dos milagres do Egito que nós falamos nesses domingos passados. Faraó resistia a Deus. Ele tinha um coração obstinado. Deus lhe endureceu, porque ele ia ver destruído. As pessoas estão a vir hoje na igreja, nesses últimos tempos, que não estão a vir se converter. Estão a vir buscar a incredulidade na igreja. Estão a vir buscar duvidar de Deus. Quem dera se eles nunca tivessem vindo à igreja, tivessem ficado no mundo e nunca pisassem na igreja. Mas eles pisaram na igreja. Eles pisaram no lugar santo e eles brincaram com a palavra de Deus, com a repreensão que ela trazia, e eles abandonaram o conselho de Deus. Não adequam essas 4 qualidades, meus irmãos. Luta. Estamos em um tempo de luta. O demônio, ele não está a brincar. Eu trago uma mensagem para vocês hoje. Eu não sei se vos vejo no próximo domingo comigo. Enquanto eu pensava sobre o que vos pregar, veio-me a necessidade de falar do inimigo que nós temos em comum. Quando eu sentava, o que eu vou pregar amanhã? O que eu vou pregar esta semana? Toda semana vinham palavras, mas não eram aquelas direcionadas. É diferente, eu leio muito, escrevo muito durante a semana, mas a palavra que tem que ser pregada no domingo vem com uma carga. Nenhuma delas vai vir com carga durante a semana. Só até ontem, uma veio com mais peso. E eu, como eu falo, vi a necessidade de vos falar do inimigo que nós temos em comum. Qual é esse inimigo? Satanás. Vi uma grande necessidade de falar sobre ele. E sabe, eu penso que uma das ironias da nossa época é dedicar-se em conhecer Deus, mas não dedicar-se em conhecer a quem? A Satanás, ao diabo. É uma das ironias que nós temos. Conhecemos tanto Deus, ao ponto de quando você pergunta, eles conhecem tanto Deus, quem é o diabo, eles não sabem quem é ele. E um cristão que não vê o diabo pelo menos 6 dias, 6 dias na semana, numa semana, se um cristão
não vê o diabo pelo menos 6 vezes, 6 dias, não vezes, dias, é uma semana que tem 7 dias, é provável com que esse cristão esteja a caminhar com o diabo. Quantas vezes você vê o diabo na tua semana? Vocês vê Deus toda semana e não vê ele? Algo está errado. Se vocês veem muito durante 7 dias, vocês só vê Deus e nunca viu o diabo. Algo mal está acontecendo aí. É bem provável que você esteja andando com ele e até lhe agradando, andando com ele. Então, falar do diabo para mim, ou se preferir, Lúcifer, é falar de um homem que estuda o homem desde o início da humanidade. Um homem que conhece a nós, um espírito que conhece o homem. Já viu todo tipo de homem nessa fase da terra. Você não é um homem novo para o diabo. A terra, não somos homens novos que dão surpresa a Satanás. Ele já viu todo tipo de homem nessa terra aqui. Ele é mais velho, todos nós estamos aqui. Ele viu muitos homens. Todo tipo de homem o diabo viu. E não pensem que ele não estudou até os servos de Deus. Até os homens de Deus, o diabo já viu todo tipo de servos de Deus na face da terra. É por isso que quando eu vejo essa ironia de pessoas que levantam muito Deus e dizem que o diabo parece que está debaixo dos seus pés, eu tenho medo. Porque quando eu vejo Elias a fugir de uma mulher, um profeta, a fugir de uma mulher, Jezabel, e eu vejo essa geração que diz que o diabo está debaixo dos meus pés, eu digo que é mentira. É mentira. Eles não conhecem o diabo. Ele conhece-nos. Então eu quero que essa igreja, tendo em consciência que o diabo conhece e estuda o homem desde o início e não teve medo de estudar o Filho de Deus, o próprio Deus, essa igreja tem que perder uma falsa convicção e ironia de que conhece o diabo e que está em cima dele. Amém? Nós não conhecemos a ele. Você nunca está em cima dele o suficiente. Você nunca está a 10 passos dele o suficiente. 10 passos você nunca está. Eu não estou a 10 passos de distância do diabo, estou a 1 passo de distância do diabo. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não esteve a 20 passos de distância do diabo, mesmo sendo filho de Deus, esteve apenas a 1 passo, que ele chegou a ter a ousadia de lhe visitar no dia da santificação. 40 dias. Ele conseguiu entrar. Jesus estava com fogo, mas o diabo conseguiu conversar com Jesus. Estão a ver esse homem? Que depois de 40 dias que você jejuou, que você está com fogo, você orou toda a madrugada, ele tem coragem de vir te aparecer, até conversa contigo, não queima. E nós jejuamos apenas 1 dia, 1 semana. Dizemos que o diabo está a 10 passos de nós. Mentira. O que diz a Bíblia? Vamos ler. Salmos 91, 3. Eu estou para falar do diabo. Diz o quê? Diz a minha Bíblia. A minha Bíblia de Estudo de Esperança. Diz, pois ele, versículo 3, 91, Salmos 91, 3. Pois ele te livra do laço que prende o pássaro. Ou em outras palavras, do laço do passarinheiro. Amém? Na versão fácil de ler diz, Deus guardará você dos perigos escondidos. Amém? Feche os olhos. Meu Pai, é um inimigo a se observar com atenção, Lúcifer. Eu nunca subestimo. Essas últimas semanas dedico-me, desde que o Senhor falou isso, meses, eu dedico-me a conhecer também a Ele, não apenas o Senhor. Preciso saber quem é o meu inimigo. Eu preciso que o Senhor me ajude a pregar essa palavra. Dependo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Davi aplicou este verso aos inimigos filisteus. O passarinheiro a qual Davi estava a referir-se nesse versículo era o filisteu. Eram seus inimigos. Aplicava-se a eles. Nós, se pegássemos esse versículo e disséssemos, olha, a quem que Moisés está a aplicar, que é o seu passarinheiro que ele quer caçar? Ele diria, eu aplico o meu passarinheiro a quem? Ao faraó. Faraó seria o passarinheiro de quem? De Moisés. Para Davi eram os filisteus. E para a nossa época, o amigo em comum que nós temos agora, que é o nosso passarinheiro, a qual tenta querer nos prender, é o diabo. Amém?
E o tema talvez que eu colocaria desse jeito, Satanás, procurando forma para nos caçar. O diabo é um passarinheiro, é um caçador de pássaros, de homens, neste caso de almas, que está rodeando a terra. Ele está rodeando a terra, de tal maneira que ele quer procurar formas de caçar. Eu quero deixar para vocês um TPC, que é um exercício de irem procurar saber quantas formas um passarinheiro tem para caçar um pássaro. Vamos lá ver, vamos lá pensar depois para sair daqui. Mas eu vou vos trazer um exemplo que eu creio que muitos de vocês participaram dele. Lembram-se como nós caçávamos os pássaros antigamente? Colocávamos ali aquela coisa da ventoinha, colocávamos um pau, colocávamos uma corda. E fazíamos uma distância, uma boa distância que o pássaro, de modo que o pássaro não percebesse que aquilo é uma emboscada. Colocávamos ali um pouco de farinha, farelo, tudo, tá? Colocávamos ali. Fazíamos com que o pássaro fosse atraído pelo bem, pela necessidade dele, que era o milho. Fazíamos com que o pássaro se sentisse à vontade no terreno minado, até que, sem que ele espere, cacemos a ele. É assim que nós fazíamos antigamente. E eu quero que vocês pensem no diabo. E olhem só, vão entender quando eu for explicar. O pássaro não sabe que está a ser observado pelo passarinheiro. O pássaro não tem essa ideia. Ele pensa que está totalmente o quê? Seguro e livre. E o passarinheiro observa-o e é o mais ágil. É mais ágil que o pássaro. O passarinheiro, ele adapta a isca de acordo com o comportamento do pássaro, sem que ele note, para que seja pego numa rede. Através disso que eu falei aqui agora, vocês podem entender de quem que eu estou a falar. Quando eu disse que o nosso inimigo é em comum, que é o diabo, e ele é o nosso passarinheiro, agora é o nosso caçador, imaginem que o diabo agora está a observar a cada um de nós estamos aqui. Nós não sabemos que ele está nos observando. Há homens aqui que pensam que estão tão livres, de tal maneira que ninguém lhes controla. Você foge da sua mãe, do seu pai, pensando que ele é que mais me controla, jovem. Você foge até de nós, vossos pastores, dizendo que olha, que assim tu me controla muito, nós vamos fugir dele. Mais do que a mim, que devem se preocupar que eu estou a vos controlar ou não. Há alguém que está a vos observar. E o objetivo dele é esse. Vocês não notarem que ele está a vos observar. Neste momento, o diabo, que é o nosso amigo em comum, é um passarinheiro que está à espera de algum momento. Ele está a adaptar a isca de acordo com o comportamento do quê? Do pássaro. Ele está a observar até agora. Ele está a preparar uma isca especial para ti. Individualmente. Ele está a preparar uma isca, uma armadilha, especialmente para quem? Para ti. E há muitos cristãos, deixa-me dizer isso, estão prestes a ser pegos na rede. Já estão no terreno minado. Já estão no terreno minado. Gente, lembram-se? Eu estou a dizer que ele atraiu o pássaro através do bem, da necessidade dele, aquilo que ele quer. Eu repito, não sei se vocês vão estar comigo aqui no próximo domingo. O bem que o pássaro quer, que é o alimento, é o que lhe atrai. Há cristãos que estão aqui agora a me ouvir, já estão no terreno minado. Falta um dia o diabo puxar a rede e te caçar. O diabo avalia o mundo. Avaliou e avalia o mundo até agora. De tal maneira que ele mudou o rosto e tem preparado armadilhas. Aí ele preparou armadilhas. Um homem escreveu uma coisa. Vamos entender onde eu quero chegar. Um homem escreveu assim: o velho diabo está morto. O velho diabo está morto. O diabo de hoje está mais quieto e muito fácil de ser vencido. Muito fácil de ser vencido. O velho sujo, vermelho, diabo agora é de boa fala e elegante. Ele não persegue, ele persuade e procura formas para poder enganar. Ele não é mais o leão que ruge. Ele não é mais aquele que branda ao nosso redor, de maneira que nós vamos ouvir o rugido dele. Ele agora é um homem de boa fala. Ele é um homem que fala bem. Ele é um homem que não vai te perseguir, ele vai te persuadir.
Ele simplesmente vai te persuadir. E uma das coisas que a igreja hoje atualmente está a perder de foco é que ele pensa que o diabo, quando ele for entrar na igreja, ele vai entrar com aqueles 2 chifres, com uma pele vermelha e uma cauda, conforme nós pensávamos que era há 5, a 10, 15, 20 anos atrás. Ele mudou de rosto. Ele está nos a persuadir agora. Ele está a procurar formas de enganar. Ele não está a gritar como um leão que você percebe o rugido dele. O mundo já sabe que ele ruge. O mundo sabe que Satanás tem chifres. Mas eu acredito, a imagem que eu estou a mostrar agora, não tem nenhum chifre nesse homem. É um homem bem mais vestido do que eu, bem mais vestido do que eu. É um homem que sabe persuadir com a sua fala. E que a igreja atualmente, ela seria, esse homem, derrubaria a igreja, não com feitiçaria, não com curanderismo. Derrubaria a igreja, por vezes até não pelo pecado da prostituição, porque nós já sabemos que isso aí é pecado. Ele simplesmente derrubaria o evangelho com o humanismo, tornando o evangelho racional. Ele vai entrar no meio da igreja, ele não vai meter lá um curandeiro, meter lá uma prostituição, meter lá uma mentira. Ele vai nos persuadir, tornar esse evangelho aqui um humanismo, humano. De tal maneira que ele torna-se um evangelho racional. E falando do que é racional, nós estamos a perder muitos princípios atualmente. Há muitos princípios sendo enfraquecidos atualmente que há anos atrás os heróis adquiriam justificação através de tais princípios. Que hoje, quando nós estamos para praticar Deus, é o seguinte: pensa. Deus, ele por vezes não quer que você abra a mão em toda a tua vida. Quer que você abra a mão de uma parte da tua vida. Hoje, quando fala-se de viver pela fé, abrir mão toda a sua vida, alguns dizem que não, abre mão, mas se for para perder o trabalho, mantenha a mentira. Tornou-se racional esse evangelho. Aquele que hoje em dia diz o seguinte: para que o teu marido não te expulse de casa, você tem que aceitar tomar banho com aquelas ervas que ele trouxe. Você tem que aceitar tomar aqueles medicamentos, porque ele não pode te expulsar de casa. Tornamos isto aqui irracional. Enquanto que essas atitudes não são negociáveis, mas é aquilo que nos caracteriza como igreja, e através da mesma sermos radicais, que nos vai tornar um povo que carrega um evangelho forte. Mas ele agora está destruindo a igreja não com essas coisas mais que nós sabemos. Jesus falou que há muitos lobos vestidos em pele de o quê? De pastores, de ovelhas. Nesse caso, há muitos lobos vestidos em pele de ovelhas. Há muitos mercenários vestidos no corpo de pastores. E nós não vamos encontrar uma igreja, eu vos aposto isso, meus irmãos, que vai dizer que aqui prega-se Satanás. Nenhuma vai pregar isso. Mas nós vamos perceber que lá existe o diabo. Ele está a trabalhar quando tornar-se racional aquele trabalho. Como alguém diz o seguinte: eu oro em casa, não preciso de ir para a igreja, Deus está em todo lugar. A coisa mais mundana que hoje em dia foi criada é essa, é que Deus está em todo lugar e que nós não precisamos de ir para a igreja. O evangelho já é racional. Desde quando nós não podemos ir para a igreja porque Deus está em todo lugar e orando em casa Ele está a te ouvir? Isso é um evangelho que é racional. E eu digo-vos, se o diabo não está nos atacar agora como um leão que ruge, ele não está nos atacar agora como um leão que brama, ele está nos atacar agora como uma víbora, uma serpente, rastejando silenciosamente para picar e envenenar os homens. São as duas faces que a Bíblia nos dá de Lúcifer. Gente, acordem. A face dele, se não é um leão, não é um leão, é uma cobra. Como é que a cobra comporta-se? Silenciosamente. A característica da serpente é a astúcia e o silêncio. No silêncio e astúcia, ele arrasta-se e vai picar o calcanhar do cristão. Enfraquece o poder da fé e da graça. E aquele homem é envenenado. Essa é a face do diabo atualmente. Essa é a face dele.
Ele está a mostrar uma face que os homens não conhecem, mas nós percebemos que Ele está aqui porque o fervor está a ir embora. Mas estamos a continuar a orar todos nós. Estamos a perceber que os homens não estão a ter força de largar o pecado, mas estão na igreja. Como é que eles não estão a conseguir largar o pecado, mas estando na igreja? Alguém está a lhes enfraquecer no silêncio, eles nem estão a perceber. A serpente. Diferentemente do ímpio que era com olho ou nu. O ímpio, olhem para mim, gente, olhem para mim, levantem vossas cabeças, gente. Vamos lá, não durmam. É o que ele quer fazer. Eu sei que eles já estão falando dele. Vocês dizem que estamos a perder tempo aqui. Deus é o que mais importa. Se eu tiver Deus, Lúcifer não é nada. Não é verdade isso. É o que eu costumo falar aqui, gente, acordem. Uma geração, quando ela for a dizer que não, nós só dependemos do presente e do futuro para fazermos tudo estar bem conosco, aquela geração está a mentir. Ela nunca vai ter. Gente, vocês querem dormir que eu vou vos levantar e irem para casa. Onde ir para casa? Se uma geração olha para o presente, para dizer que tem uma perspectiva melhor do futuro, ela mente. Uma geração, para que ela tenha um futuro bom, ela tem que olhar o passado. Ela tem que ter em vista o passado. Ela tem que ter em vista as coisas que estão lá atrás. Eu digo, um cristão que diz que sou que é o Deus da minha vida, mas não olha para o diabo e para as armadilhas que esse passarinheiro trama para nós, esse jovem, esse cristão, nunca vai chegar no céu. Porque não conhece as ciladas astutas do diabo. Eu digo, diferente do ímpio, o ímpio peca assim na vista. Nós, os cristãos, somos tomados pelo segredo. O cristão é tomado pelo segredo. O cristão é tomado por aquilo que ele não espera. É colocado armadilhas, ciladas, para que ele peque sem se aperceber. E ele se enfraquece. Mano, merda, acorda ele aí. Quer ir para casa daqui a pouco. Da próxima vez eu mando ele para casa. Juro por Deus. Ele vai para casa. O ímpio peca com olho. Não. Ele não escapa. Ele não precisa de esconder para pecar. O cristão, ele diz que não tem que pecar. E o diabo sabe que você não vai pecar com o olho assim, à vista. Ele vai te colocar em o quê? Você vai ser tomado pelo segredo. Vão colocar armadilhas, tocaias, vão colocar ciladas, de modo que você caia, peque, perca a sua luz sem se aperceber. O livro de Efésios 6:11, o apóstolo Paulo diz para que possais resistir às ciladas astutas do diabo, revestivos de Deus. As redes que o diabo ele tem colocado para o cristão, não para o mundano, para você que está aqui dentro da igreja. Essas ciladas estão longe do pensamento, eles estão longe do pensamento do caçado. Quem está a ser caçado, a armadilha que colocam para ti, você está longe de pensar que, olha, ali naquele lugar, eu estou para cair. Eu ainda vou descer, mas vou entender onde é que eu quero ir. O caçado não sabe. Ele não tem a mesma mente do passarinheiro. Ele não tem a mesma mente que o seu o quê? Caçador, o vil que o segue. E, gente, nós não temos a mente do diabo. Nós não conhecemos o suficiente, não conhecemos a mente dele. As armadilhas que ele vai colocar para nós, você não está à espera. Você não está à espera. Eu agora quero que vocês me digam quantas armadilhas o diabo colocou no mundo todo para caçar nós que estamos aqui. Lembram-se? O passarinheiro adapta a isca com o comportamento do pássaro. Esse todo mundo está cheio de iscas, de armadilhas, de ciladas. Cada um que cai naquela armadilha é pego pelo seu comportamento. Se o meu comportamento é pela bebida que eu vou ser pego, por mais que eu esconda. Se o meu comportamento for pela ambição, vou ser tomado na ambição. Se o meu comportamento é tomado pelo sexo, é pelo sexo que eu vou ser tomado. Se o meu comportamento é tomado pelo amor ao dinheiro, é lá aonde ele vai fazer o quê? Estocar.
E eu tenho uma coisa que me deixa com medo. Há muitos dentre vocês que esperam bem, que quando não recebem esse bem, desanimam. Há muitos de vocês que estão aqui que esperam bem e vocês não têm medo de pronunciar do que vocês querem de bem. E se vocês não encontram aquele bem, olhe para mim. Desanimam, murmuram, até abandonam a igreja. Já disse algo. O que eu mais temia me sobreveio, vírgula. Mas não me vou deixar dominar por elas. O que eu mais temia me sobreveio. Mas eu não vou me dominar por elas. A parte de eu não vou me dominar por elas, não está na Bíblia. Eu é que aumentei. Não está na Bíblia isso. O que eu mais temia me sobreveio. Mas eu não me vou deixar dominar por ela. Quantos aqui não tem medo da fome? Quantos aqui não tem medo da doença? Quantos aqui não tem medo da morte dos filhos? E que até ao ponto de que quando você pensa na morte do teu filho, aquele pensamento te domina. E vocês estão a lidar com o inimigo. Olhe para mim. Vocês estão a lidar com o inimigo que ele vai usar toda a artilharia que está no inferno só para pegar vossa alma. Ele não vai medir esforços para pegar a vossa alma. E o medo que eu carrego, os desejos que eu carrego, a tua murmuração, a tua fraqueza, não pensa que o diabo sente pena de ti. Não pensa que o diabo sente pena a favor de ti. Ele pega aquilo que é o teu ponto fraco e ri. Ele ri do seu ponto fraco e diz que, olha, é aqui aonde eu vou pegar essa pessoa. Por isso que devia ser proibido para os cristãos murmurarem nos quartos sozinhos. Devia ser proibido para os cristãos murmurarem da vida. Porque há alguém que é mais do que eu que estou a te ouvir. Há alguém que está a querer que você fale isso que você está para falar. E você fala muito como se tivesse razão. O diabo não está aí para a tua razão. Ele está a ficar feliz que você está a abrir todo o jogo para ele conseguir te pegar. Sabiam disso? Que deviam limitar o que você já não se queixar dele. Ah, meu filho só me estressa. Ah, meu filho só aquilo. O diabo vê que o teu coração aquece com o teu filho. Muito bem, gostei. Ele vê que você aquece por causa do dinheiro. Muito bem. Ele te vê que você aquece pelo teu marido. Muito bem. Ele te vê que você aquece quando te provocam, quando falam mal de ti. Ele diz muito bem. Não admira que na semana seguinte vem uma chuva de pessoas que vão falar mal de ti. Te atropelam. Não admira-se que na semana seguinte, como você não gosta das coisas serem de outro jeito, a não ser que você planejou, na semana seguinte tudo te vai mal. Te atropela. Como é que você fica? Desanimado. Naquele momento caiu na rede do caçador. Cuidado, gente, com aquilo que vocês murmuram. Cuidado com aquilo que vocês dizem para o diabo nos vossos cantos. Quando vocês estão a fofocar lá, cuidado. Porque há alguém perigoso. Mais do que o teu que é inimigo físico, que é espiritual. E a Bíblia nos diz, não temam quem pode fazer perecer essa carne. Não temam quem vai vos aleijar e sair em sangue. Temam aquele que pode vos fazer perecer o vosso espírito. Posso aplicar isso a Deus, também posso aplicar isso ao diabo. Temo esse homem. Temo ele. Se você o teme, você teria medo de murmurar, reclamar da vida, porque é ali onde ele te pega. Jó teve medo um dia dos filhos morrerem. Morreram os filhos. Não sou dia. Jó foi amaldiçoado para a própria esposa. 4 dos amigos dele foram lhe visitar durante dias, só falaram coisa má para Jó. Jó foi atropelado com palavras de desânimo durante dias e dias e dias. Ele estava podre. Jó não tinha nada de bom no corpo dele. Nada, absolutamente nada de bom. Mas eu pergunto a vocês. Se você entrar no hospital, diagnosticarem que você tem uma doença, aquela doença não é tua isca. Nós somos tomados pelos nossos medos. É por isso que eu falei, Jó, ele disse, o que eu mais temia me sobreveio, mas não me vou deixar dominar por elas. Por quê? Se eu me deixo dominar por elas, o meu inimigo bate a porta e ele quer entrar na minha vida.
Se vocês deixam-se dominar pelo pecado, deixam-se dominar pela vossa ambição, pelos vossos desejos, cuidado, alguém está para entrar aí, para vos dominar, através dos vossos desejos. Agora vocês podem começar a pensar, qual será que é a armadilha que o diabo preparou para mim? Já pensaram? Vocês pensam que o diabo está longe de vocês? Vocês pensam que o diabo está longe de vocês? Alguns estão aqui, a única armadilha que o diabo está a ter na tua vida, sabe o que é? É deixar tudo andar naturalmente. Você vai conseguir trabalhar, está conseguindo estudar, está conseguindo fazer tudo na tua família. Tudo está a andar normalmente. Tudo. Essa é a armadilha que alguns têm aqui. Para pensarem que tudo está bem. E você está sendo levado, precipitado para onde? Para a cova. Eu tenho medo dessa igreja começar a ter avanços. E eu começar a pensar, Deus está comigo. Naquele momento o diabo armou uma cilada para Jacinto. Tudo está a lhe ir bem. Mas ele não sabe que os passos que ele dá é porque simplesmente alguém está à espera dele lá no precipício. Cuidado, Senhor, o teu trabalho andar bem, teus negócios andarem bem. Cuidado, jovem, você traçar tudo sair-te bem. Mas enquanto ele não te deu a oportunidade de você ser livre e confessar teus pecados. Cuidado, o diabo te pegar pelas coisas boas que estão a te ser muito boas. Estão a correr tudo tranquilo conforme é planejado. Eu digo para vocês, se o diabo viesse na minha casa bater a porta com chifres, eu não deixaria ele entrar na minha casa. O diabo não bate a porta das pessoas com chifres. O diabo não está a bater a porta de ninguém agora com chifres. Mas você há de ver alguém que está lá no mundo. Há de ver alguém que não vai à igreja. Ela não preocupa-se com a salvação dela. Ela diz que eu estou bem. Porque o diabo chegou lá com boa fala. O diabo chegou na casa dela com tudo andando bem na vida dela. Ele chegou lá com aquela promoção, com aquele avanço. E ela diz, olha, Deus está na minha casa. Ela não sabe que recebeu um inimigo astuto que disfarçou-se e entrou na casa dela. E se eu digo que o diabo ele não bate a nossa porta com chifre, não deixamos ele entrar, é porque o cristão ele não vai ser pego constantemente pelos mesmos pecados. Você não vai ser pego pelos mesmos pecados constantemente. Mas é uma questão que eu quero fazer. Você parou de mentir. Você parou de fofocar. Você parou de andar com más amizades. Mas há uma coisa que não estamos a entender. Por que estás fraco? Por que você tem mais desejos do mundo do que de Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Não ameis o mundo. E nem coisa alguma que nele há. Ok, quero explicar isso para vocês. Não ameis o mundo. Não é dizer não pratiquem as coisas do mundo. Eu posso não estar no mundo e não estar a praticar as coisas do mundo, mas eu estar a amar o mundo. Eu posso não estar a dormir com meninas, mas o meu coração pensa e ama isso. Eu posso não estar a beber, mas eu posso estar a amar a bebida, mesmo sem beber. Eu posso não assistir até a pornografia, mas minha mente arde da maneira que quando eu vejo uma jovem, eu já imagino ela nua. Eu amo o mundo, mas não estou a praticar nada do mundo. O texto que João disse é, não pratiqueis o que está no mundo. Ele diz, não amem. Nós não amamos o mundo. Quantos são aqui que não assistem, mas amam assistir? Quantos estão aqui que não escutam músicas mundanas, mas amam? Mas mesmo sem escutar, amam? Algo está errado. Essa é a razão por que nós dissemos. Vocês não são pegos constantemente nos mesmos erros. Mas vocês são o quê? Pegos por essas ciladas que vocês não percebem, mas que o diabo invernizou. Vamos falar assim. O diabo invernizou a armadilha. As armadilhas estão invernizadas. Eu não estou aqui a querer o vosso amém, por isso que eu nunca falei, não disse desde até agora, aleluia, o amém. Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês sejam conscientes do que eu estou a dizer agora.
sobre um inimigo astuto, de como eu estou aqui a descrever. Eu vou descrever alguns pontos. Um homem pode evitar o hábito sexual, não amar o sexo. Quero vos mostrar as táticas do diabo. Ele pode não amar ao sexo. Ele pode não amar. Pode não ser pelo sexo que ele cai. Mas o passarinheiro adapta a sua tentação em forma de melancolia. Sabe o que acontece? A pessoa que ela está a ser riscada pela melancolia, ela gosta da solidão. E depois, sabe o que ela diz? Ela vai mergulhar naquela solidão e vai dizer: eu não ando com ninguém, ando sozinho. Sou santo, Senhor. Ninguém me entende. Sou triste. Aquela tua melancolia, você foi muito melancólico que o diabo te fez gostar de andar sozinho. Que você começou a dizer que eu sou santo, não gosto de ninguém, por isso que ninguém me abusa. Você diz que ninguém me entende. O diabo usou a melancolia para te pegar. De modo que, além de você dizer que é santo e afastar das pessoas, ele vai te mergulhar na depressão. Ele vai te mergulhar na depressão. Outra coisa, se o diabo não pega o homem através da melancolia, ele pode pegar o homem através do quê? Do lucro, do prazer e da vantagem. O pássaro, o lucro dele é a semente, é a migalha. Ele está ali para fazer o quê? Para comer, que ele atrai. E nós? Ninguém está aqui gosta das perdas, dos gastos, gosta dos lucros. Uma das armadilhas do diabo, ele coloca à frente da pessoa o que é o lucro, o prazer e a vantagem. De tal maneira que esse homem, ele quer o lucro, a vantagem de ter dinheiro mais do que todos. Ele quer a vantagem de ser o mais sábio do que todos. Jesus, quando nos preveu com o livro de Mateus 6, do capítulo, falando da ansiedade e preocupações da vida, ele estava a dizer: cuidado com o que vocês o quê? Desejam. Porque o vosso desejo pelo lucro, pela vantagem, pode vir a fazer o quê? A vos fazer cair na ansiedade. Cair nas redes que o diabo tem usado. Há pessoas que não têm cabeça para orar, buscar o Espírito Santo, enquanto ele está pensando no quê? No trabalho que lhe insultaram. Ele não vai conseguir orar. Há pessoas que enquanto ela não devolveu o insulto à outra, ela não vai conseguir viver em paz. Ela gosta da vantagem. Ela gosta do prazer. Nós vamos conquistar as riquezas. Nós vamos conquistar os bens, vamos conquistar os lucros. Mas há uma coisa que vai acontecer conosco. Quando o homem se preocupa pelo lucro, pela vantagem, ele nunca quer perder. Ela esquece-se que o evangelho é perda. Jesus falou no livro de Mateus 6, 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. 25. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? O lucro fará com que o homem ele tenha medo de perder. E por vezes o diabo vai olhar esse teu sentimento. É a isca que ele preparou para alguns. Não quer perder. O que vai adiantar você ganhar tudo? Ganhar vantagem, ganhar lucro, ganhar riquezas, mas vir a perder a sua o quê? A sua alma. Eu estou falando aqui de alguns pontos, mas eu acredito que vocês podem estar a ser pegos por outras coisas. A outra é isso que o diabo lhe tem armado. É o poder da influência. Poder da influência é que tem feito muitos caírem nas redes do diabo, do caçador. Olha para os jovens que desejam os celulares grandes, seja adolescentes aqui, que venham conosco, pelas vezes amigas com os telefones grandes. Eu tenho que falar disso porque tenho que estar lidando com a minha igreja, estou a lidar com o meu povo. Olha os adolescentes que querem os celulares. Qual é a rede que eles caem nele? Na prostituição. Eles entregam-se em namoro de pessoas grandes. Eles entregam-se em namoro de pessoas o quê? Que só estão lá por interesses, para conseguir os celulares. Estou falando de adolescentes. Eles querem ter na carteirinha delas alguns centavos lá, algumas moedas. E a forma de elas terem aquelas moedas, como as outras trançarem, terem a roupa bonita.
Hoje em dia, nossos adolescentes são assediados até nas escolas, porque chegam lá, vê outros jovens bem vestidos, não sei com que tipo de roupa que tem lá. E o pai, coitado, na casa dele, e a mãe, conseguiu aquela calça, conseguiu aquela saia, aquela camisa, mas ela não vai querer ficar de fora. A influência das amigas, dos amigos, fará com que ele caia numa rede. A prostituição, o roubo, para conseguir sustentar aquela influência que está a ser transmitida. Jovens, vocês não estão a ser influenciados, estão a cair na rede do diabo. Poder da influência. Eu vou falar de uma coisa de nós, os pastores. É bem provável que uma das redes que o diabo usa para nós, os pastores, estou a falar de mim. E quando fomos a olhar para outras igrejas grandes e centenárias, olhem para mim, gente. Fomos olhar para essas igrejas centenárias que estão por aí. Nós vamos desejar chegar lá, ambicionar chegar lá. O poder da influência, daquilo que nós já vimos. Mas vocês sabiam que nem todo mundo vai ser grande aqui no nosso meio? Sabiam, gente? Que nem todo mundo aqui vai ser grande. Estão cientes disso? Se todos nós fôssemos cabeças, quem seria a cauda? Se todos nós fôssemos troncos, quem seria a cabeça? Nós, os pastores, temos uma das redes mais terríveis. Quando entramos naquela sujidade chamada YouTube, vemos lá aquela quinquilharia do inferno. Vamos lá. Vamos lá. Minha igreja também tem que evoluir. Minha igreja também precisa ser centenária. Precisa ser milionária. Aquela minha ambição, que é o poder que eu quero, que é ser chamado com o nome de influência, fará com que o diabo, enquanto eu ambiciono chegar lá, eu não vou observar para o que está no chão. Eu vou correr com toda a velocidade da influência e da ambição e vou cair numa rede. Porque ambicionei algo que veio por base da influência do que eu vi. E se o pássaro, estou a terminar, sei que tua vida é cansada. Se o pássaro não é pego pelas armadilhas, o que o caçador faz? Se não é armadilhas, seladas que te pegam, jovem, adolescente. Primeiro, eu acredito que nós temos que meditar nisso. Você não está numa cilada agora, pelo poder da influência? Você não está pronto perto de uma cilada neste momento por causa de querer fazer o quê? Ter aquilo que os outros têm. Povo de Deus, minhas irmãs jovens, vocês veem essas nossas manas da vida que estão aí fora. Elas vos influenciam com a forma delas de vestir. Elas vos influenciam pelo corpo que elas mostram. Elas vos influenciam com os celulares que eles carregam, minhas irmãs, com o tipo de quê? De quarto que eles estão a receber, como mobília que está entrando no quarto deles. E vocês querem as mesmas coisas. Para eles foi fácil, porque eles têm aquele desejo. Para você que é cristão, ele vai se tomar pelo segredo. A tua ambição vai te puxar. Ambições, iscas, armadilhas, ciladas. Vocês não estão a cair nessa do diabo agora? Estão aí no mundo? Nós lemos, eu estou falando apenas do Salmos 91:3, até agora. É o Salmos 91:3 que eu estou a falar. O laço do passarinho. Qual concluir? Se o diabo não pega o pássaro pelas ciladas, o que ele faz? Ele segue, persegue. O pássaro confisca. Não é assim? Eu podia dar muitos exemplos no TPC que eu vos dei, de irem pesquisar sobre como é que os caçadores pegam suas presas. Vou falar de um animal que nós não temos aqui em Moçambique, que chama-se Lincolnshire. Disse que para caçar essa ave, a pessoa que vai para caçar tem que colocar o quê?
tem que pegar uma pena, colocar na boca. Colocar na boca, de tal maneira que ele mate o hálito e o cheiro daquele homem, o caçador, para que ele se aproxime daquele animal chamado Lincolnshire e pegue ele. Ele tem que colocar uma pena na boca, de tal maneira que eles não sintam o cheiro do homem a chegar e não fujam, e sejam pegas de surpresas. Estudem como é que o diabo pode fazer isso para me pegar. Eu disse, sabe tudo que já me aconteceu? Eu por vezes me olho como um homem dos escândalos, que a minha igreja é uma igreja de escândalos, mas até agora pessoas que olham para mim dizem o seguinte, assim, eu ainda não me escandalizei em ti. Mas vejam tudo que já me aconteceu. Quantas coisas já me aconteceram até aqui? Se aquilo tudo que já me aconteceu até hoje não tirou alguns a confiança que eles têm em mim, o diabo então já não está a usar mais tudo que já me aconteceu para me derrubar. Ele está a usar outras coisas. Não está a usar mais o que já me aconteceu. Porque ele viu que há muitos que, por mais que hajam alguns, né, fracos, que acreditam, mas já há outra maioria que não se deixou abater. Não. Deixou meu testemunho cair por causa do que já me aconteceu. Agora, eu fico a pensar, o que será que o diabo está a preparar para me destruir agora? Você já usou muitas coisas, eu não caí até hoje. O que ele está a usar agora? Eu não imagino, porque tudo que eu penso que ele podia usar contra mim, eu já vi. Agora tem aquilo que eu não sei, que só está na mente dele, aonde ele está. Mas que ele sabe, eu vou pegar esse homem. Ele sempre diz isso, eu vou pegar esse homem. Eu tenho uma gravação no meu celular. Falei isso com algumas pessoas. Há um demônio, tem uma gravação que um demônio falou para mim o seguinte, Jacinto, cresça. Cresça. Tenha casa, tenha esposa, tenha filhos. E tua igreja também tem que crescer. E nós estaremos à sua espera lá. Sabe qual é a armadilha que ele está a preparar para mim quando diz isso? Eu vou ser um homem dividido quando eu tiver tudo isso. Vou ter que ter tempo para filhos, esposa, igreja, trabalho e até projetos pessoais, quem sabe. E aqui eu vou ter que separar-me. E ele vai dizer, você não vai ser mais o mesmo. Ninguém está à espera dessa armadilha, gente. E você pode imaginá-lo. Vou conseguir. Vou orar de madrugada. Meus irmãos, o cansaço, ele não vai ser jogado fora. Vai estar lá o cansaço. Para dizer que até o crescimento é uma das armadilhas grandes da vida. Há muitos que começaram bem quando eram jovens. Quando eles começaram a crescer, tiveram esposa, engordaram. Hoje assim é magro. Quem sabe daqui a 10 anos, 20, quando ele for a casar, ter esposa, ter filhos, ele já engordou. Não tem mais a mesma força que ele tem hoje. Sabe qual vai ser o meu maior inimigo? O tempo. O tempo vai passar. O tempo vai passar. Vou crescer. Vou ser alguém. É lá onde já vai estar a minha espera. Alguns estão aqui que o diabo já tentou de tudo. Nós nos tentou várias formas. Agora acho que ele está à espera de nós. Porque ele não nos pega no orgulho. Não nos pega no amor ao dinheiro. Não nos pega com a bebida. Não nos pega com a falsidade. Não nos pega com a hipocrisia. Fazermos coisas escondidas e depois vindo aqui mostrar outra face. Ele agora está a armar uma boa e especial armadilha para nós. Eu não espero o que ele está a fazer por mim. Você não espera o que ele está a fazer por ti. Você não espera. Você não tem ideia. Vocês têm ideia? Gente, vocês têm ideia? O que você espera? Crescer, ter esposa, casar, tudo e tal. Se tudo não sair desse jeito, o que é de ti? Você joga fora a tua fé. Mas a Bíblia vai levantar-se contra ti. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? E no caso que você perdeu a salvação porque as coisas não aconteceram na tua vida, a Bíblia vai te perguntar, a salvação não é maior que tudo isso? Qual a resposta você vai dar? Qual é a imagem que se cria dos pastores?
Que até vocês quando olham para nós com sapatos podres, dizem que esse pastor não é de Deus, não. Olha na Bíblia, os pastores da Bíblia, alguns já estavam descalços, quase nus. Mas se eu apareço com essas camisas que eu apareço aqui agora, esse aqui, acho que é quebrado, eu não gosto dele não, acho que ele nem é pastor. Nós já tivemos a imagem de um pastor, é a imagem mais sofrida da face da terra, mais do que vocês. Por isso não olhem para mim à espera de coisa boa, vão ver coisa suja, me verão andar a pé. Eu tenho que aprender a ter tudo e aprender a não ter nada. Eu como pastor. Agora eu posso estar aí, vocês podem me ver com aquele carro, estou a andar, ok, muito bem, mas no mais daqui a pouco, já não tenho mais carro, tenho que andar a pé. Se Jacinto se acomodou com o carro, de tal maneira que ele já não aguenta mais andar, é a isca dele, ficou preguiçoso. Vai cair, Jacinto, não vai mais cumprir missões porque não tem mais carro. Mas vocês pensam que dali aquele carro ali eu vou ter mais outro carro mais melhor. Eu não estou dizendo que eu não vou ter, mas só que eu não espero nada. Eu posso não ter um carro melhor que aquele, talvez dali eu vou andar a pé toda a vida. Graças a Deus que a minha visão até não é simplesmente estar aqui convosco, já vos falei isso. Tenho longas e altas visões ainda sobre o ministério, o meu ministério, a qual eu sei que não é, eu não vou viver, eu não vou morrer ao lado da sofisticação. Eu sei disso. Eu não vou morrer ao lado da sofisticação tendo tudo. Eu sei que eu vou morrer descalço onde eu vou estar. Eu sei que eu vou morrer com fome onde eu comi uma semana onde eu vou estar. Não pensem que eu vou ficar aqui em Maputo com tudo esse bem bom aqui. Não é isso. Não é aqui onde termina a minha visão. Ela vai longe. No sofrido. Nas pessoas angustiadas que ainda temos que ir. Não é aqui o lugar que nós estamos limitados. A visão que Deus nos mostrou desde o início não é essa. Há um lugar que eu ainda tenho que ir. E se eu for a me acomodar com todas essas mordomias que tem aqui, a isca é maior. Estou a concluir. Se o pássaro não é pego pelas armadilhas, então ele é perseguido com a isca. Sabe o que é a perseguição com a fisga? Com a fisga. É começando essa mesma palavra. São perseguições e calúnias que levantam-se contra aquele cristão. Quando aquele cristão não caiu em nada daquilo que é pecaminoso, bebida, mau testemunho, a única coisa que vai se levantar contra ele são mentiras a respeito dele. São mentiras. É a última coisa que o diabo vai conseguir fazer. Levantar falsas informações, calúnias sobre ele. Essa é a última perseguição que o diabo faz sobre o cristão. Amém? Se ele não conseguiu com a fisga, com a prostituição, com a traição, com a bebida, com tudo isso, com o fingimento, ele vai te perseguir, te caluniar. Ele vai te caluniar. As perseguições, mentiras ao teu respeito. E sabe qual vai ser a melhor coisa nós a fazermos? Calar. Calar. Porque naquelas perseguições e calúnias, você ainda pode cair numa o quê? Armadilha. Sabe qual é a armadilha? Responder. É responder. Depois que você foge de tudo isso que eu falei aqui, ele vai levantar mentiras a teu respeito, calúnias, e ele só está esperando que você abra a boca e diga, não fui eu! Você já caiu. O cristão, quando ele começa a ser caluniado, ele tem que saber falar. Não tem que dar respostas a ninguém. Amém? Ele não tem que dar respostas a ninguém. Eu não dou respostas às pessoas que falam de mim. Não vou me justificar com eles. Eu não vou querer me entender com eles. Eu sei, é uma das perseguições que o diabo quer que eu responda, que eu pare e lute. E quando ele for a me ver eu a responder, ele vai perceber que os meus sentidos carnais vão ser ativados. Cair. Cuidado com a vossa boca, vai ser a última isca que vocês vão receber nessa terra. As calúnias. E vocês querem responder. Calem. Amém? Calem. Calem. Isso é GC. Quando começarem a vos caluniar, calem, não fala. Como disse Tula Sitwe. Faça silêncio. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Faça silêncio. Continua na tua fé. Alguém está te bozando para você responder. Não responda. Não responda.
Amém? Eu respondo. Por que não tem que responder? Nada do que diz ao meu respeito vai mudar o que eu sou. Amém? Sabe o que eu já sinto é? Não é aquilo que eu já fiz, que eu hei de fazer de errado, que vai mudar o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu já vos disse, eu sou a antiguidade, isso ninguém vai tirar de mim. Amém? Nunca vai sair isso de mim. Mesmo que levante-se a própria boca de Satanás na terra a falar mal de mim, quer me ver responder, nada do que falam de mim vai mudar. Nada na minha vida. Eu sou o que eu sou. A minha identidade. E a igreja tem que manter essas coisas. Amém? Eu não me preocupo mais com o que as pessoas dizem ao meu respeito. Não se preocupe também, gente. Não muda nada. Muda. Muda. Ele está a bater a porta, quer entrar na tua vida. Se você abrir a boca, responder, ele vai entrar, vai mudar alguma coisa. Amém? O diabo é esse homem que eu falei dele hoje. É um homem que está até agora a olhar para mim. Como vou derrubar esse homem? Como vou deixar cair esse homem? E assim vai. Amém? Você está aqui a me ouvir, talvez está agora dentro de uma isca, através dos seus desejos e do teu medo. O diabo Deus está falando consigo. E o diabo também está do outro lado a buzinar. Ele ainda é Lúcifer. Ele ainda é Satanás. Mas agora ele está a mostrar uma face que é silenciosa e astuta. Ele é uma serpente enganosa. Amém? Ele é uma serpente enganosa. O que vamos fazer? Qual é a palavra, irmão? Eu sinto então de direção. Salmo 124. Abre. O que vamos fazer? O diabo está nos a caçar, ok? Qual é a palavra de Deus sobre nós? Salmo 124. Verso 7. Salmo 124, versículo 7, diz assim: como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós fazemos o quê? Escapamos. Amém? E nós escapamos. Verso 8. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Conforme a palavra. Escapamos. Em outras versões diz, porque Ele te livrará. A Bíblia diz assim em outras versões, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele vai nos livrar. Amém? Como Ele vai fazer isso? Meus irmãos, estejam vigilantes e continuem a confiar no nome do Senhor. Fortifiquem-se em Deus. Amém? E não subestime esse homem. Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Amém? Mas, conforme eu disse, o que eu mais temia é o que me sobreveio, mas não me vou dominar por eles. Meu irmão, se você vê que a bebida, a mentira, o pecado é uma das formas para te prender, sai disso. Larga. Se você vê que você é muito orgulhoso, você responde coisas sujas, comece a colocar mordaça que não tem na tua boca aqui. Não responda. Cala, aceita doer, não responda. O nosso socorro está no nome do Senhor. Amém? Se alguém te criticar, falar mal de coisas que você não fez, coloca a mordaça na sua boca. E se porventura a mulher de Potifar ele a vir te assediar, que é o pecado, fuja. A coisa que tornou-se racional hoje em dia, tem pregação na internet, vai ensinar como vencer o pecado. Essa pregação nunca deve ter existido. Como vencer o pecado? Essa pregação nunca deve ter existido. Há uma palavra que a Bíblia diz sobre isso: fuja. Amém? Fuja. Quando você diz como vencer o pecado, está querendo parar de frente assim com ele? Você vai conseguir?
Você vai lidar com isso, com fardo? Fuja. Amém? Fuja. Ora. Não para. Não quero ouvir como vencer o pecado. Foge. Aleluia.